Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O nosso estudo de hoje é da Carta de São Tiago, capítulo 2, versículos de 14 até o versículo 26. A temática do estudo de hoje, ela é colocada desde o início, a partir do título que a fé sem obras é morta. E esse texto, só para poder ilustrar, ele não vem para contradizer aquilo que Paulo diz para nós lá no estudo da Carta aos Romanos e na Carta aos Gálatas, na qual a justificação paulina, a justificação de Paulo se dá pela fé, porque é pela fé que nós somos salvos. Quem crê no Senhor Jesus, ele será salvo. Ora, o estágio primeiro da dimensão do relacionamento com Deus é a fé. O contrário precisa ser dito primeiro. As obras sem fé não servem para nada, mas as obras elas partem da fé. Mas o pressuposto primeiro que tem que salvaguardar a nossa relação com Deus é a nossa fé. Porque até você pode ser uma pessoa muito ativista, uma pessoa de muita caridade, de muitas obras, até obras sociais extraordinárias, mas elas podem não implicar uma relação sua com Deus. Vai nos lembrar o Papa Francisco, as numerosas ONGs e que fazem trabalhos maravilhosos, são dignos até de aplauso, muitos trabalhos que ONGs realizam no campo social e muitas obras assistenciais e assim por diante. Mas aqui nós estamos falando de um homem de Deus e de uma mulher de Deus. Um homem de Deus e uma mulher de Deus se relaciona com Deus por meio da fé. Agora, uma fé, ela também se torna uma fé inócua, ou uma fé vazia, ou uma fé até sem sentido, porque é uma fé que não é preenchida, quando essa fé ela não é demonstrada através das obras. A expressão da nossa fé são as obras que praticamos. E aqui obras é bom logo definir, é importante dizer que são as obras de caridade, ou aquilo que nós entendemos até como obras de misericórdia. Não só aquelas que nós conhecemos claramente, dá de comer a quem tem fome, dá de beber a quem tem sede, vestir quem está nu, visitar quem está na prisão, dar assistência aos doentes, aos órfãos, aos enfermos, mas é a misericórdia no sentido mais extremo. Porque você pode ser uma pessoa de extrema fé, mas você não consegue nem perdoar o seu irmão. Então existe uma obra de misericórdia que é o ato de perdoar, mas existe também a obra de misericórdia que é o ato de cuidar. Eu não só digo que eu perdoei ele, mas eu faço obras que demonstrem a força do perdão atuando em mim. Aqui não pode ser só uma coisa abstrata, sentimental, afetuosa. Não, a fé a obra é sempre algo concreto. Por isso, para nós, o que diz ali, o versículo 17, assim também a fé, se não tiver obras, ela é morta em si mesma. Muitas vezes a nossa fé ela vai morrendo, a nossa fé vai minguando, a nossa fé vai se tornando aquela fé vazia porque falta obras. Obras concretas que demonstrem a nossa fé. O exemplo que ele vai nos dar, Tiago, autor da Carta Sagrada, se um irmão ou uma irmã falta roupa, alimento cotidiano, e alguém apenas diz, olha irmã, vai em paz, vai te aquecer e não vai te faltar nada. Tem uma expressão que me dói muito, é uma expressão que se tornou uma expressão carismática, né? Olha, Deus vai cuidar de você. Não se preocupe porque Deus cuida de tudo. Desculpa, mas é cristão muito descompromissado, simplesmente ele joga as coisas para cima de Deus. Se nós não formos cuidado de Deus para o outro, quem é que vai ser? Sim, não estou tirando aqui de forma nenhuma o cuidado providencial de Deus. Mas é muito fácil usar a expressão Deus vai cuidar de tudo quando eu não assumo cuidar de ninguém. Quando eu não sou um canal da providência, da caridade, do amor, da misericórdia de Deus para com o outro. E aqui se diz respeito aos mais pobres, aos mais necessitados. Existe a responsabilidade governamental
para cuidar da pobreza, da miséria de tantas pessoas. Mas aqui não entramos na parte governamental, porque essa responsabilidade precisa ser cobrada, exigida dos governantes. Aqui se trata da obrigação minha enquanto cristão que professa uma fé e sei que o meu julgamento será baseado nas obras de caridade que eu pratiquei durante a minha vida. O Senhor, no julgamento final, não vai me perguntar quantos textos rezei, qual era o tamanho da minha fé. Eu tive fome e tu me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu estava nu, eu estava na prisão, eu estava nessa situação, eu era aquele mendigo, eu era aquele indigente e assim por diante. Então nós não podemos se esquivar das obras de caridade, de misericórdia, de cuidado para com o outro, porque eu faço muita coisa pela evangelização. Porque eu prego, porque eu canto, porque eu faço estudo da palavra, porque eu vou à missa toda semana, porque eu tenho missa todos os dias. Eu fico impressionado, nós muitas vezes temos aqueles votos. Eu não vou perder uma missa. Eu vou rezar não sei quanto. É maravilhoso. São compromissos com a fé. Mas seria tão bom se tivesse compromissos com as obras da fé. Eu vou cuidar, eu vou dar atenção para todo pobre que me dê atenção. Tem um fato que me chama a atenção na conversão de São Francisco de Assis. Francisco era um homem que nasceu num berço religioso por causa da mãe. Então aprendeu os preceitos básicos. Mas Francisco tinha uma ojeriza mesmo, uma rejeição com o pobre. Ele se desviava do pobre, ele tinha nojo de pobre, ele corria dos pobres. Quando ele se converteu de verdade, ele fez um propósito. Nunca mais vou me desviar de alguém pobre que se aproximar de mim, ou de alguém que me pedir alguma coisa pelo amor, ou pela caridade, ou pelo amor divino. E o amor divino foi tão forte no coração de Francisco que ele não aguentava ver qualquer irmão pobre, mendigo, de rua, lhe pedir ajuda, que Francisco não parava para cuidar dele. Francisco não se tornou só pobre, ele se tornou irmão dos pobres. Aqui o apelo não é para nenhum de nós se tornar franciscano, no sentido literal da palavra, sabe? E agora a gente vai ficar cuidando dos pobres da rua, mas a gente precisa dar atenção. Nós precisamos cuidar, nós precisamos praticar obras de misericórdia, nós precisamos ver os irmãos que estão nas ruas, nós precisamos ver os irmãos que estão em nossa casa, em nossa família. As obras de misericórdia, elas precisam ser vivas. Elas não são responsabilidade daquelas comunidades cujo carisma é cuidar dos mais pobres. Não posso esperar só que os meus irmãos vicentinos pratiquem a caridade, porque o céu não foi feito só para os vicentinos e a fé não é só para eles. Aqui é um grau exigente da fé, e talvez o mais exigente. Se a gente fizesse o nosso exame de consciência com mais seriedade, ao final do dia, a gente deveria se perguntar: que obra de misericórdia eu fiz hoje? Ou que obras hoje eu demonstrei minha fé? Porque aí a gente vai lá para o versículo 22. Vês como a fé cooperava com as obras e eram completadas por ela. Está se referindo à fé de Abraão, que é o nosso pai na fé. Está se referindo à fé daquela meretriz Raabe, a prostituta. E o versículo 22 vai dizer que a fé era, quando fala completada, a fé ela chega à plenitude através das obras. Não há fé plena sem obras. Quando eu olho para Jesus, o Senhor, que veio resgatar, restaurar nossa fé, você não vê Jesus sem passar um dia sem fazer o bem. Um dia sequer. A pobres, a cegos, a coxos, aos aleijados, aos famintos, aos sedentos, aos cegos, aos surdos. Uma igreja, uma comunidade sem expressão viva de caridade, de vivência da misericórdia divina, é uma igreja inócua. E o Cristo que eu sigo é o Cristo que mostra a fé pelas obras. Porque é o que diz o versículo 26, que é a outra pérola do estudo de hoje. Assim como o corpo sem alma é morto, assim também a fé sem obras é morta. Em outras palavras, a alma da fé
são as obras. A fé, a expressão dela é o corpo, mas a alma da nossa relação com Deus são as nossas obras. E todos nós, se todos os cristãos que amassem Jesus Cristo praticassem obras de misericórdia, nós não teríamos necessidades neste mundo. O que falta é cristãos comprometidos com a vivência das obras de fé, das obras de misericórdia. Há muitos cristãos falando até de Jesus, mas comprometidos com obras de misericórdia é o apelo que a palavra de Deus faz hoje ao meu, ao seu, ao nosso coração. Que Deus nos dê a graça hoje de fazermos um bom exame de consciência, revermos nossas posturas, revermos nossa fé e ver qual é o grau de fé que temos. É uma fé incipiente, inicial, emocional? É uma fé psicológica? É uma fé concreta, demonstrada por obras vivas. E essas obras, inclusive, não são obras para aparecerem, não. Não é como aquelas obras de placa de prefeitura quando inaugura creche, não. É obras que, assim como ninguém vê minha fé e eu sei a fé que eu tenho, as obras que eu pratico, elas demonstram para mim mesmo a fé que eu tenho. Que Deus nos dê sua graça e sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.